Eu acho que eu dei uns spoilers. Me perdoem se eu não avisei, mas eu vou colocar o nome spoiler para quem... Meu Deus, e agora? Hoje eu vou falar sobre esse livro, né? Origin, de Dan Brown, e é o 5º livro da série de Robert Langdon, né? Professor que é simbologista e doutor em artes. O primeiro livro com Robert Langdon foi Anjos e Demônios. Segundo, o Código da Vinci. O terceiro, o Símbolo Perdido. O quarto foi Inferno. E agora tem Origin. É Origem. Não sei se traduziram. Acho que é desnecessário traduzir, porque quem se habilita a ler um livro desse deve saber o significado de Origin, não é? Então, a história, basicamente, é sobre esse estatista. Ele é uma pessoa especializada em tecnologia e faz predições sobre... E é muito bom esse... Então, ele também é um ateu e ele tem uma descoberta magnífica, que é de onde viemos e para onde vamos. E aí, como ele... Antes de fazer essa apresentação para o público, o nome desse personagem é Edmund Kirsch. Então esse Edmund Kirsch, ele faz uma apresentação para 3 representantes religiosos muito, né, de alta escalão, muito importantes. É um rabino, um bispo e o outro eu esqueci. Enfim, do hinduísmo, talvez, não sei. Então, depois que ele responde, né, ele responde essas questões, esses 3 representantes ficam muito abalados, E, enfim, a história, ele morre, ele faz o início da apresentação, revela o quais são, mas ele basicamente fala que os deuses como os deuses gregos, aqueles deuses romanos todos, que as pessoas acreditavam, atribuíam a tudo, que ele chama de deuses do vácuo, quando você não tem uma explicação para, tipo, por que chove? Aí você diz, por causa do Deus. Aí inventa um Deus, cria um Deus para explicar o fenômeno. E aí ele diz que do mesmo jeito que a gente abandonou os deuses do passado, a gente hoje tem um Deus, né? Tem as religiões monoteísticas, tem um Deus só, mas é a mesma coisa, só para explicar aquilo que não tem explicação. E aí ele vai fazer a apresentação e alguém chega lá, bum, dá um tiro no meio da testa dele. E a história toda, como a apresentação tá, só o Edmund sabia o código do celular dele para liberar a apresentação para o público, fica a grande incógnita, e Robert Langdon e Ambra Vidal, que é a curadora do museu onde a apresentação está ocorrendo, eles vão em busca de descobrir qual é esse código, né, esse password ou a senha, e saem, né, nas perseguições, que é sempre esses livros de Dan Brown, é sempre o Robert Langdon fugindo com uma senhora, uma dona, para tentar desvendar o segredo antes que se perda. Enfim, é muito legal, é muito bom, né? Só tem uma falha que eu achei aberrante nesse livro, é de que a descoberta do Edmund Kirsch, primeiro não responde exatamente, a resposta dele, de onde a gente veio, é uma teoria, não responde se existe Deus ou não. Por quê? O que é aberrante é isso, porque toda a premissa, todo o hula-balu, como falou, o problema né, todo assim, esse alvoroço que causa nos 3 religiosos, né, e a morte dele é justamente por isso, porque a teoria dele, o que ele descobriu, vai acabar de uma vez a fé das pessoas, vai realmente mostrar que não existe Deus, sabe, que a gente não veio de Deus, e a gente, né, então o que acontece? Acho que essa é a base de todo... E a teoria dele não explica de maneira alguma
e muito menos explica para onde nós vamos, porque a teoria dele, digamos, fala que o homem vai chegar à extinção, ou seja, o ser humano vai se extinguir, digamos, né? Tem mais, mas vamos dizer, e onde é que isso é para onde nós vamos? Né? Depois, porque aí fica a pergunta, e depois da vida, o que é que há? Ele não explica. Entendeu? Tantos fenômenos relacionados a, ao ser humano, ao que existe, a essência e tal, e ele não, de modo ele toca nesse assunto, então não responde, não abala a fé de ninguém, e os três têm os religiosos eles estavam preocupados porque falam que os seres humanos vão se extinguir muito em breve, e isso pode, né, causar tumultos, causar mais os cenários, né, que é onde acontece tudo na Espanha, lá no um é na Sagrada Família, aquela igreja que parece um coral, muito bonito. Outro é um lugar chamado Casa Milá, que é um prédio de apartamentos, aparentemente, e tem um museu em cima, e chama La Pedreira também, né, que é de um artista, que eu esqueci o nome dele, Gaudin, e ele faz ele criou essas arquiteturas que imitam a natureza, né? Outro lugar é o Guggenheim Museum, Museu Guggenheim, que é um museu com arte super moderna, onde as formas são bem avant-garde, né? Então é isso. E basicamente é interessante como ele fala da origem, mas realmente não explica. É uma teoria para a origem, como a vida se formou na Terra, né? Basicamente, como muitas teorias falam da origem, que tem um princípio, como é que a vida se formou, como é que os lipídios ou aminoácidos eles foram se reagrupando para formar as primeiras células, e as células foram também se reagrupando. É como se existisse um princípio, tipo um princípio magnético. É basicamente isso. Ele fala da entropia, entropy. Na natureza, o normal é que as coisas se espalhem, digamos. Foi isso que eu entendi. Tem uma explicação muito mais complicada, mas a explicação simples do autor e muito legal é essa. Na natureza tudo é caos, tipo, ele explica com a questão do castelo de areia. Se vier uma onda, os grãos de areia nunca vão se formar um castelo sozinho. É preciso que haja um ser humano lá que vá fazer. Mas é muito mais simples que a areia se espalhe, porque a natureza em si ela faz isso, ela vem é o caos, ela causa os elementos a se espalhar. Tipo, ele também cita um copo de café ou de chá, né, onde está o calor, e o calor vai se dissipar, então as coisas se dissipam na natureza, é mais fácil se dissipar. Então como é que diante de toda essa confusão, esse caos, como é que aí existe alguma coisa que mantém as coisas juntas, tipo, como é que fazem as células se agruparem para formar uma vida? Então ele fala que é um princípio, como um princípio magnético, qualquer coisa. Ele até usa também a imagem pega um bocado de ferro, de pedaço de ferro, bota assim na superfície, você colocar um ímã aqui de baixo, os ferrinhos vão se reagrupar aqui em cima. Simples. Né? É um princípio aí que nunca... Essas ideias estão por aí já. O Dan Brown baseia-se em ideias que existem, e nem por isso as pessoas deixam de ter fé por saberem dessas coisas, não, sabe? Mas enfim... E a pior coisa foi ele dizer para onde nós... Ele não respondeu a pergunta para onde nós vamos, nem de longe. Nem de longe. A questão de se existe um mundo além do nosso, uma outra dimensão, ele nem toca nesse assunto. Ele só diz, o ser humano vai se extinguir, que é uma coisa... Isso desde o tempo da TV quadrada e como eu falo, cagar de coca... que as pessoas dizem que o ser humano vai se extinguir, que o mundo vai acabar,
E essa não é uma revelação nem de longe que faz ninguém duvidar da existência de um Deus ou de alguma coisa paranormal. Enfim, é um grande entretenimento ler esse livro. Muito obrigado.